E olha, nosso convidado de hoje é o deputado estadual Valdir Barranco, do PT, que já está aqui com a gente. Bom dia, deputado. Tudo bem? Bom dia, Gonzaga. Obrigado por aceitar o nosso convite para participar aqui do nosso Papo das 6. Deputado, bom, a gente teve muitas... O ano começou muito agitado na nossa Assembleia Legislativa, com muitos temas sendo debatidos. O Estado aí com dificuldades financeiras para pagar suas responsabilidades, né? Quitar as dívidas. A gente teve a questão da verba indenizatória, né? Que foi tema de muito debate na Assembleia. Vamos começar pela verba indenizatória. A gente vê aí um arroxo financeiro no Estado, aliás, em todo o Brasil. E a gente tem aqui na Assembleia uma das maiores verbas indenizatórias do Brasil, do país. Como explicar para a população, os deputados que já vieram aqui já falaram, olha, a gente precisa viajar, mas R$65 mil de verba indenizatória. Não é muito dinheiro para se gastar num mês, mesmo num estado tão grande como Mato Grosso? São Paulo, por exemplo, não tem esse valor todo? Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Mato Grosso. Primeiramente dizer que a verba indenizatória, 65 mil é o teto. Você tem meses que gasta 65, tem meses que gasta 20, tem meses que gasta 30. Eu, por exemplo, sou um deputado que não tenho base aqui na região metropolitana de Cuiabá, na Baixada Cuiabana. Eu tenho base no interior e quem acompanha minhas redes sociais sabe o quanto eu ando por esse estado. E principalmente nesse início de ano, que a Assembleia Legislativa está sem contrato de aeronave, nós, além das despesas, e o deputado não viaja sozinho, o deputado viaja com uma equipe, tem viajado muito de carro, né? Agora, na semana que começa o feriado, eu vou fazer 12 municípios da região norte do estado, vou até Nova Bandeirantes, vou atravessar também o rio Juruena para atender Cotriguaçu, que foi um pedido que chegou ontem, estarei lá me reunindo. Então, nesses meses, nós às vezes também estamos tendo que contratar a aeronave com a própria verba indenizatória, que também pode ser utilizada para isso. Então, a verba indenizatória, ela é legítima. Eu sou contrário a tudo que é corrupção. Quem conhece a minha vida, eu estou na política desde 2001. Comecei como secretário municipal de educação, fui prefeito. Depois, como prefeito, coloquei 5 vereadores na cadeia para combater a corrupção. Foi algo que se tornou notícia nacional e internacional à época, em 2008. Depois, fui superintendente do INCRA até 2014. Vim para a Assembleia Legislativa com quase 20 mil votos. Perdi 2 anos do meu mandato por conta de ter colocado esses vereadores na cadeia e eles, quando saíram, rejeitaram as minhas contas. E fiz uma luta que ganhei no TSE e poderia ter assumido antes do dia da posse, lá em 2015. No entanto, aqui tivemos problemas no TRE, tive que recorrer ao Supremo. Enfim, eu tenho uma vida que é dedicada ao combate à corrupção, não tem nenhuma mácula, mas a verba indenizatória, ela é algo absolutamente necessário para quem quer fazer a coisa direito, para quem não quer ter nenhum dinheiro, nenhuma mácula de corrupção. E como ela é legítima, então eu defendo que ela seja utilizada sim, para quem trabalha e para quem percorre esse estado, como nós temos percorrido, para buscar levar os trabalhos da Assembleia e do mandato até a população. Deputado, o senhor tem uma denúncia com relação ao Fundeb, o Fundo da Educação Básica, do governo Pedro Tax. O que o senhor encontrou de irregularidade? Primeiro que o Fundeb, ele tem que ser transferido para os municípios, mas antes de que isso seja feito, ele passa pelos cofres do Estado. O que o governador Pedro Tax fez? Ele não repassou esses recursos, ele desviou os recursos daquilo que era o seu objetivo. Reteve e utilizou esses recursos para pagamentos
de contas do próprio Estado, do governo do Estado. E os municípios foram muito penalizados. Eu fui secretário municipal de Educação, eu sou pós-graduado em Gestão e Financiamento do Ensino Público, eu sei o que isso significa. O Fundeb veio para corrigir distorções. Antes do Fundef, né, que depois veio a ser o Fundeb, haviam grandes distorções no Brasil com relação aos recursos da educação. Então o município não pode ficar, eles foram muito penalizados, um ano sem esses recursos, e o prefeito, os secretários municipais de educação, eles tiveram que utilizar recursos que seriam destinados para outras atividades, reforma de escola, manutenção do transporte escolar, para suprir essa necessidade que o governador deixou de repassar. Então foram 500 milhões de reais que ele desviou do seu objetivo. Nós fizemos essa denúncia ao Tribunal de Contas do Estado, fizemos essa denúncia ao Tribunal de Contas da União, porque o Fundeb ele é um recurso da União, e também ao Ministério Público Federal. Mas o senhor conseguiu levantar essas provas do desvio? No relatório que nós enviamos, inclusive o relatório meu é o mesmo relatório que depois fundamentou a denúncia da Associação Mato Grossense dos Municípios, porque o Edilson Spentroff é assessor meu, ele trabalha só com esses números da educação, e foi ele também que fez o estudo que propiciou a Associação Mato Grossense dos Municípios que ingressasse também com representação. Inclusive, vi agora essa semana que o Tribunal de Contas já destacou o relator para essa denúncia da AMM. E ela é absolutamente fundamentada. Depois, a CPI também lá na Assembleia chegou aos mesmos números que nós chegamos, e nós chegamos muito mais rapidamente do que a CPI, e, portanto, creio que esse é um crime que ainda haverá de ser punido. A gente, só esclarecendo aqui, a gente vai procurar o ex-governador Pedro Taques para passar o posicionamento dele diante da denúncia do deputado Valdir Barranco aí sobre esse desvio de função, né? Vamos esclarecer aqui que não é um desvio de corrupção a denúncia do senhor, né? É um desvio de função dessa verba do Fundeb, segundo o deputado, para outras finalidades que não para a educação básica dos municípios. E que agora, é um crime grave, porque o Fundeb ele já foi criado e tem que cumprir com o seu objetivo, com a sua função. Agora, deputado, a gente tem essa situação das escolas no estado, né? Qual é o diagnóstico que o senhor fez em relação às escolas? O senhor falou aí que essas escolas deixaram de receber essa verba. Qual é o diagnóstico que o senhor tem da associação com relação a essas escolas? Então, no que tange a questão do desvio de função do Fundeb, eram recursos para as escolas municipais, porque foi a proporcionalidade do município que deixou de ser repassado. Com relação às escolas estaduais, nós temos escolas sim que nos últimos anos avançaram, foram melhoradas, mas nós temos ainda um passivo muito grande de escolas. Vocês mesmo da TVCA, numa reportagem que repercutiu no Fantástico, denunciaram alguns casos, inclusive ali da José Pedro Gonçalves, que é de Rosário Oeste. Eu sou vice-presidente da Comissão de Educação e, juntamente com o presidente, o deputado Tiago, nós estivemos lá visitando essa escola, porque é nossa obrigação, a gente não pode deixar de fazê-lo. A escola de Lata. A escola de Lata. E após a denúncia do Fantástico e também a nossa visita lá, que também repercutiu, tomaram-se as providências, porque lá é um absurdo, né? É uma escola que ela é 100% praticamente do Estado, dos 102 alunos, só 6 são do município, 96 são do Estado. A estrada que liga lá e que faz o transporte escolar é uma MT, é uma rodovia estadual, estava em precárias condições. Após a denúncia, após a nossa visita, agora já reformaram, recebi essa semana fotos e inclusive vão fazer uma inauguração lá. Fizeram boas melhorias na escola e a estrada, a MT, está já concluindo a recuperação. Portanto, a imprensa é importante nesse acompanhamento e fiscalização, e a Assembleia também não pode se omitir, e nós continuaremos a fazer isso. Agora o deputado Tiago esteve com o deputado Wilson, que também é da Comissão de Educação,
aqui no município de Santo Antônio de Verger, em Mimoso, para averiguar uma outra situação. E eu tenho andado o estado e por onde passo eu tenho visitado. Todos sabem que eu tenho uma vida dedicada à questão da regularização fundiária, ao fortalecimento da agricultura familiar, mas também sou professor, sou da educação, agora estou como vice-presidente da Comissão de Educação. Em todos os municípios tenho buscado me reunir com o Conselho Municipal de Acompanhamento e Fiscalização do Fundeb e também com os secretários municipais de educação, com os diretores de escola, visitar as escolas para que nós possamos estar cobrando. E temos cobrado, sim, o governo do estado para que ele possa melhorar. Faço votos de que nessa gestão agora do governador Mauro Mendes, nós possamos avançar nas questões estruturais e também na melhoria pedagógica, porque o magistério requer isso. O senhor falou aí que uma das suas bandeiras é a questão fundiária, regularização fundiária. A gente mostrou no Bom Dia ontem que Mato Grosso aumentaram os casos de conflitos no campo. Então a impressão que a gente tem é que nem o Estado, nem o Legislativo estão conseguindo resolver esse problema da regularização fundiária. Não conseguem trazer segurança para o campo e não conseguem fazer a regularização. Por que que vocês, deputados, não conseguem tocar para frente essa regularização fundiária e o que o senhor pretende fazer objetivamente nesse sentido? Primeiro que a regularização fundiária, ela é uma obrigação do Executivo, do Estado. Cabe ao Legislativo auxiliar, propor medidas. Nós temos a Comissão de Regularização, Desenvolvimento Florestal, eu componho, sou membro titular e temos trabalhado nisso. Nós precisamos entender a história de Mato Grosso. Mato Grosso, que é de 1719, ele só foi expandir suas fronteiras para além aqui da região metropolitana, da região da Baixada, a partir da década de 70, 80. E isso ocorreu em duas formas, né? A primeira, o governo federal, na época, era um governo militar, queria, com o programa Integrar para Não Entregar, trazer famílias para cá. Ele dividiu isso em duas condições. A primeira condição é dos pobres. Os pobres foram trazidos e levados para sonhos deles, mais para o interior do estado, principalmente para a região norte, através de pessoas que eram ligadas ao governo, às quais ele doou grandes porções de terra. Aí tem as colonizadoras, né? E os amigos do rei, os amigos do governo, aos quais ele deu um mapa da mina, e é por isso que hoje, se você for fazer um levantamento, você vai ver que Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Sorriso, Primavera, Campo Novo do Pareci, Sapezal, os grandes fazendeiros estão concentrados ali porque ali não foram feitos projetos de colonização para pequenos. Eles chegaram e boa parte deles se apropriaram de áreas públicas do Estado e depois foram buscando regularização junto ao Instituto de Terra. Então, o que eu tenho percebido, eu tenho lutado para que isso aconteça, e inclusive quero propor uma CPI da terra no Mato Grosso, é que é uma caixa de marimbondo, é um vespeiro que os governos, o Executivo tem tido medo de mexer nesse vespeiro, porque nós vamos encontrar muitos títulos fraudulentos, nós vamos encontrar aí muitos títulos que são duplicados. O Mato Grosso só perde para o Pará nessa questão de sobreposição de áreas. Aqui no Mato Grosso, para cada um título emitido, tem 5 títulos falsos, ou seja, são 5 camadas, no Pará são 9. Então, é preciso o governo ter coragem para enfrentar isso. Até hoje nós não encontramos nenhum governador com essa coragem, porque se não fizer isso, Mato Grosso nunca vai ter regularização fundiária. E aí eu quero chegar, para finalizar aqui essa minha intervenção nesse sentido, com relação aos conflitos. Tem aumentado mesmo, porque há grandes grileiros no Mato Grosso que estão de posse de inúmeras áreas públicas, tanto na fronteira com a Bolívia, quanto na região norte, ali de Novo Mundo, União do Sul, Colniza. E também na região de Colniza. Colniza é uma área de 393 mil hectares. Não é uma área pequena, e por isso que as famílias que não têm um palmo sequer de terra e sonham em ter um pedacinho de terra, porque nós temos um umbigo na terra, né? Nossos antepassados todos viveram. O Brasil é um país que até a década de 80 era eminentemente rural, então essas pessoas que sonham se organizam e vão para disputa porque eles querem que o governo se manifeste. E não há outra maneira de fazer regularização fundiária ou reforma agrária se não for, infelizmente, pela organização social dessas famílias.
Deputado Valdir Barranco, muito obrigado pela sua presença aqui no Bom Dia Mato Grosso, no nosso Papo das 6. Eu agradeço, muito obrigado e uma boa semana a todos.